Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, um canal feito por investidor, para investidor que são vocês. Hoje eu vou trazer um assunto aqui que já foi falado no canal, só que ele gera muita dúvida. A nossa temida margem de garantia. Eu já tenho um vídeo sobre isso, só que à medida que o tempo ele vai passando, o nosso conhecimento, né, graças a Deus, ele vai aumentando, pelo menos eu acredito que sim, e algumas coisas que a gente falou no passado podem estar equivocadas e a gente vai melhorando, sempre na tentativa de passar novos conteúdos para vocês. Por isso eu vou trazer esse assunto novamente, vou tentar abordar ele de uma maneira bem específica, voltado para o mercado de opções, só que acaba que eu tenho que dar uma passada pelo mercado em geral, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre margem de garantia, sobre chamada de margem, assiste esse vídeo que eu acho que você vai sair daqui sabendo quase tudo sobre margem de garantia, porque a gente nunca sabe tudo. Beleza, então? Vamos lá para o vídeo, roda a vinheta. Bom, turma, a gente passando aqui para a conceituação de margem de garantia, conforme aquela expressão preto no branco, o que significa isso? Ela é uma forma, tanto da corretora quanto da B3, ela garantir que ela não vai tomar prejuízo na operação. Ela aceita você entrar naquela operação, só que ela vai exigir um recurso financeiro seu ou um outro tipo de recurso que possa ser liquidado em dinheiro e que garanta ali um nível de exposição seguro, né? A partir do momento que a mesa de risco ela vê que você está ultrapassando aquele limite, tem duas ações que são feitas. Uma, ela chama mais margem. Se você não tiver condições de cobrir, ela te zera. Ela zera antes dela tomar o prejuízo. Isso aí vai acabar que vai acarretar em taxas, que foi a operação feita pela mesa, vai ter taxa da zeragem pelo risco, entre outros. Tá? Então, assim, um conceito bem simples. É só uma garantia que ela não vai tomar prejuízo, que você, investidor, não vai dar calote. E essa margem, ela é feita de várias formas. Eu posso usar diversos ativos, como eu vou falar nos próximos slides. E assim, o grande ponto, o que é? Muitas pessoas elas não entendem, mas por que eu vou me preocupar com margem, por exemplo, numa venda de put, se eu vendi a quantidade de put suficiente para um notion, né, uma operação que custe 10 mil reais, e eu tenho os 10 mil reais na conta. A gente sabe que geralmente as operações com derivativos elas têm data de vencimento. E esse vencimento ele pode ser 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, né? Enfim, isso aí vai ser você que vai escolher. E quando você deixa o dinheiro parado na corretora, primeiro, ele não está rendendo, e quando é chamada essa margem, muitas vezes ela não é o capital todo, ela é só uma parte dele, ele vai ser um dinheiro que vai ficar parado lá e não vai estar rendendo. Então, assim, não faz sentido você deixar esse dinheiro parado lá de bobeira. Por isso que eu até comentei daquela operação dos grandes gestores, onde a gente vendia a put e alocava esse recurso em um CDB, de forma que ele servisse de garantia, ele ficaria rendendo no CDB ao mesmo tempo que ele ia cobrir a margem para essa operação. Então eu poderia ganhar duas vezes, eu poderia ganhar com a minha venda de put e ia ganhar com rendimento. Naquele vídeo lá atrás, uma coisa que eu não comentei, que nem todo CDB é aceito. Isso aqui eu vou comentar nesse vídeo. Então esse seria um exemplo que às vezes a pessoa não enxerga, e é uma coisa simples, pô. Em vez de deixar o dinheiro parado, aloca o dinheiro em alguma coisa. Só que aí vão ter alguns pontos específicos. Então, quais tipos de operações que chamam margem? Basicamente hoje, nós temos a operação de compra a termo, que ela é uma operação pouca gente conhece, mas vamos supor, Petrobras hoje está sendo cotada a R$ 33 e você quer comprar a ação, mas você não tem dinheiro. Você pode comprar a ação nessa operação de compra a termo, onde você vai ter que ter uma porcentagem do valor de Petro, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês em mais detalhes, que ele vai servir como garantia. A partir daquele momento você vai assinar um termo, é um contrato que é feito, né? Vai ser estipulado uma taxa de juros. Você basicamente vai comprar Petro no valor, na cotação atual,
mais uma taxa de juros que é um preço de risco, um prêmio de risco, na verdade, né? E assim, não é um valor muito alto. Mas para quem opera derivativos, não pode não fazer muito sentido você entrar numa operação de compra a termo, porque você pode comprar uma call, onde você vai pagar infinitamente menor e vai garantir o direito de comprar. A compra a termo, ela também tem prazo de validade, ela tem um período ali que vai findar aquele contrato e você vai ser obrigado a arcar com aquela posição. Durante a vigência desse contrato, você tem a opção de liquidar a posição, de você vender a ação e encerrar aquele contrato, da mesma forma que com a compra de call. Mas é uma possibilidade. Então, quando a gente faz a compra a termo, eu preciso de garantia. Swing trades em contratos futuros, seja de dólar, seja de índice, quando poucas pessoas elas passam posicionadas justamente pelos altos valores que são cobrados de margem de garantia para você ter em conta. E tem um detalhe ainda no swing trade dos futuros, é que eles sofrem ajustes. Então, conforme o caminhar do preço, fora aquele valor que você vai ter que ter disponível na conta, todos os dias o preço ele vai para cima ou vai para baixo. Aquilo ele vai debitar ou vai somar na sua conta, né, que é o ajuste diário. Operações de BTC, que é quando a gente vende uma ação sem ter, e você passa posicionado ali vários dias. Esse BTC é o aluguel de ação, então você vai pagar uma taxa de BTC, você vai pagar uma taxa de aluguel, e é chamado uma margem em cima dessa operação. E eu tenho as nossas conhecidas vendas de opções, seja venda de call e venda de put. Eu também vou precisar de margem de garantia. Basicamente, esses tipos de operações aqui são os que são chamados margens, né? E a gente viu lá naquele vídeo, eu não lembro qual que era o título, mas eu vou deixar passando aqui em cima, o perigo que é de você comprar uma opção, você pode cair na chamada de margem. Então, após assistir esse vídeo aqui, não precisa ir para lá agora para você não perder esse conteúdo, você vai e assiste esse outro vídeo. Volta aqui mais ou menos e clica ali para poder assistir. Porque a compra de opção, ela pode virar uma chamada de margem também. E como que a gente evita a chamada de margem? Basicamente, o normal, né, tem outras formas, outros ativos que eles servem como garantia, mas o comum são ações, né, as nossas ações, títulos do Tesouro, CDB de emissores aceitos pela B3. O CDB não são todos os bancos que eles têm um CDB que é aceito como garantia. Isso aí você vai ter que consultar na sua corretora e com a sua assessoria. Eu ainda não vi nenhum CDB de liquidez diária, tá? Todos os CDBs que eu vi que são aceitos como margem de garantia, eles têm um prazo para você poder realizar, para você liquidar aquilo ali. Então, assim, eu comprei lá um CDB, eu investi vencimento para 2025. E você faz uma operação de venda de put para o mês que vem. Chega no mês que vem, você não tem o dinheiro, você vai precisar utilizar o recurso daquele CDB. Você não vai conseguir sacar, porque a liquidação dele, o vencimento, o resgate é só em 2025. Aí talvez no mercado secundário você consiga vender aquele CDB, só que você vai pagar e vai perder dinheiro nele. Tá? Então esse é o problema do CDB quando ele é alocado como margem de garantia. Se por acaso você também tem o recurso, eu costumo falar assim de operar dobrado, vamos supor que você venda 10 mil reais de put, aí você tem 10 mil reais de um CDB que vence lá em 2030, e aquele banco, ele emite esse CDB que é aceito como margem de garantia. Beleza, ele está segurando a sua venda de put. Mas você tem mais 10 mil para poder cobrir aquela venda caso dê exercício, de forma que você não mexa naquele CDB. Entenderam? Aí esses 10 mil você pode colocar ele que seja na poupança para ele render um pouquinho e não ficar parado lá na corretora, ou num banco desses que rende 100% de CDI, como o Nubank, entre outros. Aí cada um faz de uma forma. Porque aí você fica com o seu recurso rendendo e o que está segurando margem, ele está lá, tranquilinho, só vai sair de lá em 2030, você não vai mexer. Ele é só uma ferramenta para segurar a sua margem. Eu gosto de fazer isso aí com o Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic, ele tem liquidez diária. E praticamente, em eventos raríssimos, ele sofre de marcação a mercado. Eu gosto de operar 2 para 1. Eu tenho o meu recurso ali, a minha reserva de emergência, ela está no Tesouro Selic. E eu tento sempre operar o que eu tenho no Tesouro Selic.
Só que esse valor da operação, ele não vai ser aquele tesouro, ele vai ser um capital que vai estar rendendo numa poupança aí de 100% do CDI. Entenderam? Para mim, essa é a melhor jogada que tem. Por isso que eu até comentei, não precisa ser nem poupança. A própria corretora, às vezes ela tem um CDB ali de liquidez diária, igual eu coloco no BTG, de 103%. Então eu tenho o meu Tesouro Selic, que segura a minha operação, e o meu capital para cobrir aquela operação ele está rendendo num CDB. Então eu estou ganhando 3 vezes. Eu estou ganhando no Tesouro, eu estou ganhando no CDB e eu estou ganhando no prêmio que eu recebi da put. Beleza? E por último é o recurso financeiro, que eu acho que é o pior deles, porque ele não vai render nada. Na pior das hipóteses, ao invés de você deixar o recurso financeiro para servir como garantia, se você está interessado em vender uma put, assiste o vídeo da posição sintética. Você consegue montar uma operação que ela tem o mesmo valor de uma venda de put e você não vai ter chamada de margem, que é a gente comprar o ativo e vender a call ATM. Isso se você for vender a put ATM, né? Aí vocês assistem os vídeos ali e tiram mais dúvidas. Dessa forma você não vai ter chamada de margem, então você vai estar tendo o mesmo efeito da venda de put, só que sem chamada de margem, tá? Só um detalhe, eu já comentei algumas vezes, a liquidação da ação ela ocorre em D+2. Ou seja, se hoje, segunda-feira, ou terça ou quarta, não interessa, estou falando de segunda só para a gente ter uma referência de tempo. Eu comprei a ação hoje, ela vai estar liquidada em D+2, que seria terça, quarta, né? Seria segunda é o dia D, terça é +1 e quarta é +2. Na quarta-feira, a B3 ela enxerga que eu tenho essa ação. Se eu pegar e comprar a ação hoje e vender a opção, eu chamo isso aí, eu não sei se está certo esse nome, mas foi uma coisa que eu chamei. Eu chamei de descasamento de ordem. Pode ter um descasamento de ordem ali. Porque o que acontece? As opções elas têm liquidação em D+1. Vai chegar amanhã, a B3 vai ver que você vai estar vendido em opção, mas você não vai ter garantia nenhuma para colocar para ela. E ela vai te chamar margem. Aí ela te chama margem de terça para quarta. Você vai dormir um dia negativo, vai pagar juros e vai pagar IOF. Quando chegar na quarta-feira que ela vai ver a liquidação daquela ação que você comprou na segunda, ela vai pensar, pô, esse cara está coberto, ele tem garantia para cobrir aquela posição. Aí ela vai e te devolve a sua margem. Só que nisso você já dormiu negativo. Então o que eu aconselho a fazer? Se você for montar posição sintética, faz em dias separados. Por exemplo, se for segunda-feira, eu compro a ação na segunda e somente na terça que eu vou fazer a venda da opção. Porque eu vou ter a liquidação das duas operações na quarta-feira em D+2. E a B3 vai ver que eu tenho um ativo para colocar em garantia. Beleza? Essa é uma dica aí. Eu passei por isso. Eu não sei se é normal, mas aconteceu comigo, por isso que eu estou falando para vocês. E alguns cuidados que você tem que tomar. No caso aqui é o deságio, e o segundo cuidado é que você pode simular o risco. O que é o deságio? Tanto os ativos como ações, quanto os títulos, seja tesouro ou CDB, eles sofrem deságio. O que significa? Vamos supor que eu tenha, vamos arredondar para ficar fácil a conta, cada cota do Tesouro Selic, ela custe R$10.000, tá? Então eu tenho uma cota do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele só serve como garantia cota inteira. Então vamos supor que eu invista R$1.000 no Tesouro Selic, não está servindo como garantia. Eu teria que ter investido 10 mil. Esse é o problema do Tesouro Selic. Eu tenho que ter a cota total. Se eu não tiver a cota total, ela é simplesmente um financiamento que vai estar rendendo lá. Então vamos considerar que eu tenho uma cota de Tesouro Selic, R$10.000. Eu fiz lá a minha cota. Se esse tesouro, com os valores que eu peguei aqui, se ele for um tesouro que vence em 2024, ele vai ter um deságio de 1%. Então esse tesouro meu, ele não vai ser aceito os R$10.000 como garantia. Ele vai ser aceito R$9.900, que é 1% de deságio. Se for um tesouro 2027, ele vai ter um deságio de 4%. Então não vai ser aceito os 10 mil, vai ser 10 mil menos 4%. Deixa eu só ver se eu fiz as contas certas aqui. Tem que conferir, porque a gente está gravando, às vezes a gente fala bobeira e nem percebe, né? O cérebro ele pensa uma coisa, mas acaba que a boca fala outra. Então, no caso de 4%, seria R$400, né? O meu tesouro ele não valeria 10 mil, ele já valeria 9.600. Se por acaso eu fiz uma operação e o meu risco dela, vamos supor que seja R$10.000, né? Para eu assumir naquele strike. E essa ação foi a zero, que é uma coisa muito improvável de acontecer,
Eu estou com um risco ali de 10 mil, só que meu tesouro só é 9.600. Eu vou ter mais uma chamada de margem complementar. Dessa forma, acaba que o recurso do tesouro, ele te permite, o recurso das garantias aplicadas, elas te permitem alavancar muito mais. Porque se eu vendo 10 mil reais de put, um strike lá que me deu um notional de 10 mil, vocês vão perceber que a garantia que é chamada em cima da operação, ela não é 10 mil. Ela vai variando conforme os dias se passam, conforme o preço do ativo se movimenta. Então eu posso ter lá somente 20%, 30%. Aí talvez 10 mil reais te permite vender 40 mil, 50 mil de put. Só que de forma alguma isso é indicado. Você nunca deve ir até o limite da sua garantia. Você sempre tem que ter folga, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O mercado ele pode afundar 50% e aquela chamada de margem que era de 2 mil, agora passa a ser 8. E se você alavancou, com certeza você vai estourar aquela margem de garantia. Então o deságio ele é um grande problema. Ele varia conforme o mercado anda. Então, toda semana vocês olham tanto as ações, elas sofrem deságio, eu vou mostrar aqui, os títulos, eles sofrem deságio, beleza? Os CDBs também, eles têm deságio. Isso aí tudo vocês têm que conferir, tanto na corretora de vocês, quanto com a sua assessoria. E aqui a gente vai ter uma possibilidade de simular o risco. Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer. Então aqui eu estou com um documento que a minha assessoria ela me envia toda semana, tá? Esse documento ele está desatualizado já, ele é referente a 2/5. Podem até reparar aqui que o preço de fechamento dos ativos ele não bate com o preço de hoje, mas é só para referência. Então isso aqui são valores que eles mudam todo dia. Por exemplo, aqui ó, nós temos 3 colunas, a coluna de garantia, a coluna de margem termo e a coluna de BTC. No caso da coluna de garantia, o que significa? Eu peguei aqui Petri 4 como exemplo. Petri 4, se eu quiser fazer um day trade nela, eu vou ter que ter 70% do valor de cada ação como garantia em conta. O que significa isso? Vamos pensar que eu tenha um lote fechado de 100 ações. Considerando esse preço aqui, eu vou pegar 100 vezes 29,65, que era a cotação do dia. Opa! 100 vezes 29,65, que era a cotação do dia, eu tenho um valor aqui para comprar um lote, R$ 2.965. 70% desse valor, quanto que é? Eu teria que ter em garantia R$ 2.075 em conta. A partir do momento que eu passei posicionado, e essa operação, ela já isso aqui eu estou vendido, tá? Eu estou vendido. Eu não fiz o day trade, virou um swing trade. Eu passei posicionado e ela vai virar uma operação de BTC, eu vou alugar a ação, porque ela vai vir para mim vendido, vai cair o dinheiro dessa venda aqui na minha conta, eu vou ser chamado essa margem aqui, ó, 125%. Ele já vai me chamar o valor do ativo naquele dia, mais uma porcentagem, que é uma garantia a mais, né? Vamos supor que o preço, ao invés dele cair para eu poder comprar e ter meu lucro, ele suba para R$ 35. Então eles têm esse valor aqui de referência. Mas se o preço disparar muito, esse valor aqui aumenta. Beleza? No caso do deságio, vamos supor que você tenha Petrobras em carteira. E ela está contando como garantia. Eu tenho 10 mil reais de Petro em carteira. Eles só consideram para garantia 70% do valor. Beleza? Então, no caso de Petro, se você tem 10 mil reais em carteira, ele vai servir como garantia para outras operações somente 70%, ou seja, 7 mil reais. Vai estar contando como garantia. Também isso aqui muda conforme o preço do ativo cai. Se ele anda, né, na verdade. Se ele cair demais, esse preço aqui vai mudar. Aí aqui nós temos o valor de margem termo, que seria aquele recurso para você comprar o papel sem ter o dinheiro. Ele cobra que você tenha em conta 30% do valor do ativo. Isso aqui basicamente vai ser o seu risco. Se o ativo ele cair muito e passar esses 30%, ou a mesa ela fala que você precisa aumentar essa margem, ou ela te zera. Mas vocês percebem que não existe almoço grátis, né? A mesa, a corretora, eles nunca ficam no prejuízo, eles estão sempre operando acima da capacidade. Aqui nessa outra coluna, eu separei aqui, por exemplo, o índice, né? O mini índice. Para eu operar um swing trade, quando foi no dia 2/5, eu tinha que ter 3.870 em caixa na corretora. Esse valor aí vai ser minha garantia da operação. Quando o pessoal faz day trade, acho que hoje cobra R$ 100 ao mínimo. Para swing trade, era esse valor aqui. Aí esse valor ele vai sofrendo ajuste, tá?
Para opções é a mesma coisa. Eu deixei separado aqui, código de Petri G268, se eu não me engano, ela vence em julho, e ela é uma call que te dá direito a comprar Petri a 32,84. Se eu fizer uma venda, vamos supor lá que eu vendi a descoberto nela, porque eu acho que o preço não vai chegar lá. E para isso eu recebi, a gente vai abrir o Profit aqui, eu vou mostrar para vocês. Recebi 70 centavos, 80 centavos, R$1. Beleza, vai cair na minha conta lá aquele valor. Só que olha quanto que eu vou pagar de margem, quanto que vai ser chamado de margem na minha conta? R$7. Então você faz uma operação a descoberto para receber aquele prêmio, só que se você não tiver garantia, você vai pagar muito mais do que recebeu. Né? Já fica de dica, você nunca faça operação a descoberto se você não tem garantias para cobrir aquela operação, porque senão você vai ter que pagar. Beleza? Pelo menos no primeiro momento. Né? Vamos aqui para o Profit. Pegando aqui como exemplo a mesma opção, Petri G268, hoje se eu fosse vender, cada opção eu ia receber R$2,10. Só que olha quanto que a gente ia pagar de garantia. A gente ia pagar R$7,97. Recebi R$2,10 de prêmio, depois eu vou ter que pagar de garantia R$7,97. Ou seja, eu vou ficar num débito aí de 5 e pouquinho, que vai aparecer lá na minha conta para cada opção. Se eu não tiver garantia, eu vou ficar negativo, vou pagar juros, vou pagar IOF, tá? Agora, a dúvida de vocês, né? Tá, mas eu não tenho essa planilha aí, como que eu faço? Simples, vocês podem acessar esse site aqui, ó, Simulador B3. Vou tirar a minha imagem para não atrapalhar. Então, eu vou acessar aqui, ó, simulador.b3.com.br. Aqui eu consigo ver qual que é a garantia tanto da opção, quanto do futuro, quanto dos ativos. Vamos ver aqui, ó. Eu vou em garantia, aí eu coloco aqui, Petri 4. Aí eu tenho aqui 100, né? Foi aquela conta lá que nós fizemos. Aí eu clico em adicionar, ele vai vir aqui para baixo e eu mando calcular. Ele já vai me dar aqui, ó. A minha garantia para fazer um day trade nela seria 2.240, que se a gente fizer a conta com a cotação atual, 32,98. Vamos ver aqui. Se nós pegarmos aqui, ó, o valor 2240,70 e eu dividir pela cotação atual, 32,97 vezes 100 vai dar 3.297. Então, dividido por 3.297, vai estar me dando aqui 67%. É basicamente aquele 70 lá. Né? Conforme eu falei, isso aqui varia de um dia para o outro. E aquele documento lá, ele já estava considerando o fechamento anterior. Mas aqui você pode confiar. Então, se ele está me exigindo 2.240 para fazer um day trade, tenha 2.500, não fica operando no limite. Beleza? Então aqui a gente consegue ver a parte das ações, quanto que é a garantia delas. Se eu limpar aqui, eu tiro, eu excluo. Agora vamos vir aqui para o contrato. Então vamos colocar aqui o IM22, contrato do índice futuro, com vencimento em junho. Vamos supor que eu comprei. Comprei quantos contratos? Somente um contrato. Tá? Quantidade de venda 0. E eu vou adicionar aqui, eu entrei comprado na operação. Então ele está aparecendo aqui, vamos calcular. Olha quanto que está dando aqui, ó, 3.886, vai ser a minha garantia que eu tenho que ter em conta. Vamos ver quanto que falava do índice anteriormente. 3.870 e aqui 3.886, tá? Então tem sempre essa variaçãozinha. E por último, as opções, né? Que eu acho que é o mais interessante quando a gente monta a posição. Vamos supor aqui que eu peguei aquela mesma opção lá, era a Petri G268. Vamos ver quanto que tá se eu vendesse 100 opções dela. Eu coloco aqui venda 100, quantidade comprada eu coloco 0 e adiciono. Mando calcular. Então aqui, ó, para 100 opções ele tá R$927. Se a gente dividir, vai dar 9,67. Naquele dia do documento, estava dando 7,97. Já aumentou. Por que que aumentou? Possivelmente porque a Petrobras está em alta. E a opção ela vai ficando mais cara, assim o seu risco fica mais caro. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E eu também, deixa eu ver se vai dar certo.
Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e colocar meus ativos. Vamos supor que eu queira vender 100 dessa Petrobras, mas eu tenho 200 Petro em carteira. A gente adiciona, eu fui em garantias, coloquei Petro 4, coloquei 200. Aí eu vou adicionar aqui e vou calcular. A gente vai sair de negativo para um resultado positivo. Tá ok? Então tá aqui, ó. Eu tinha um risco das posições, ele calculou de R$ 45. O valor das minhas garantias depositadas era 4.481 e eu tenho aqui um saldo, né, de garantia. Não vou ter chamada de margem. Você pode fazer essa composição para ver se você está estourando a sua margem ou não. Eu acho que foi basicamente isso, tá? Esse site aqui, o simulador, ele é muito interessante. Você vai montar trava, você vai montar operações estruturadas com várias pernas, você pode ir jogando todas as opções aqui, vai aqui nessa parte de opção sobre ação e você vai estar sempre calculando. Eu peguei todas as partes que envolvem aí, tanto a parte de opções quanto de ações, né? A gente consegue eliminar bastante dúvida, mas se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente estuda junto ali, tenta chegar numa solução. Eu sempre respondo todos os comentários, tá? Eu não deixo o comentário no vácuo ali, como se dizem. E na descrição do vídeo também tem o link para o nosso grupo do Instagram, tem o link lá para o Telegram, o grupo do Instagram não, tem o link para o grupo do Telegram e tem o link para a nossa rede social do Instagram. Pessoal, siga aí, vamos ficar sabendo das novidades, vamos lá no Telegram trocar uma ideia. Tá joia? Muito obrigado e até o próximo. Valeu!